Deus, meu Pai, mais uma vez, meu Deus, coloco, meu Pai, a minha vida diante, ó Pai, do Teu altar nesta noite, para assim, meu Pai, mais uma vez, pedir, meu Pai, a Tua misericórdia sobre, ó Pai, a minha vida, sobre, ó Pai querido, as nossas vidas nesta noite. Ó Deus poderoso, mais uma vez, meu Pai, eu coloco, meu Deus, a minha vida, ó Deus, diante do Teu altar. Ó meu Pai, estamos aqui, ó Deus, diante, ó Pai, do Teu altar nesta noite, para Te pedir, meu Pai, perdão pelos nossos pecados, ó Pai, perdão, meu Pai, pelas nossas falhas. Ó meu Deus, perdoa os nossos pecados nesta noite. Quero Te agradecer, meu Pai, por mais essa oportunidade, ó Deus, de estar diante, ó Pai do Senhor. Ó meu Jesus querido, mais uma vez, meu Pai, nós te encontramos, ó Pai, diante do Senhor. Ó meu Deus, lendo aqui, meu Pai, a história, ó Pai, do Teu filho, do Carlos, meu Pai querido. Ele era um homem, ó Pai, orgulhoso em Teu coração, um homem, meu Pai, cheio de pecado em Tua alma. Ó Jesus querido, mas a Tua misericórdia é enorme. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Ó meu Deus da glória, ó Jesus querido, quero Te pedir, meu Pai, nesta noite, que mais uma vez, meu Pai, o Senhor tenha compaixão, tenha misericórdia de nossas vidas, tenha compaixão, meu Pai, das nossas vidas, nos dando, meu Pai, a fé em nosso coração, nos dando, meu Pai, amor. Ó Jesus da glória, nos ajuda, meu Pai, a ter o coração voltado para a presença do Senhor. Que nesta noite, ó Pai, o Senhor vai repreendendo as forças, meu Pai, das trevas nesta noite, as forças, meu Pai, do mal, as forças, meu Pai, de Satanás nesta noite. Ó meu Jesus querido, porque nós sabemos, meu Pai, que Satanás, meu Pai, ele é o acusador da Tua igreja. É ele, meu Pai, que acusa os Teus filhos, meu Pai, a desistir, meu Pai, da Tua presença. É ele, meu Pai, que acusa os Teus filhos, que joga, meu Pai, as setas diabólicas, meu Pai, em Tuas mentes, ó Deus da glória. Ó Jesus querido, aquelas pessoas, meu Pai, que estão com depressão, com uma culpa terrível em sua mente, ó Pai, o Senhor já levou esta culpa na cruz do Calvário, como está escrito, meu Pai, em Romanos, no capítulo 8, ó Deus da glória, que o Senhor, que quem intentará acusação sobre os escolhidos de Deus, meu Pai, é o Senhor o que os justifica, ó Pai querido. Não foi Satanás, meu Pai, que morreu na cruz. Ó meu Deus da glória, vai nos dando, meu Pai, autoridade, meu Pai, do Espírito, ó Pai da glória, para expulsar esses demônios, para expulsar, meu Pai, esses espíritos, ó Deus, que atrapalham a Tua igreja, ó Pai, a buscar a Tua presença.
Ó Jesus poderoso, a tua palavra, meu Pai, nos diz que o teu altar, meu Pai, nunca se apagará. Ó Jesus poderoso, o teu altar, meu Pai, ele nunca vai se apagar, porque as brasas do teu altar, meu Pai, são eternas. Ó Jesus poderoso, vai repreendendo mesmo, ó Pai, esses espíritos, ó Deus, que luta contra, meu Pai, a igreja do Senhor, contra, meu Pai, aqueles servos humildes que estão orando, meu Pai, pedindo a tua misericórdia nesta noite, ó Pai. Oh, meu Deus querido, a tua palavra é verdadeira, a tua palavra é firme, meu Pai, eterna, Senhor da glória. Vai repreendendo, meu Pai, as forças das trevas nesta noite, as enfermidades, meu Pai, que assola os corpos dos teus servos, ó Pai querido. Vai repreendendo, meu Pai, esses espíritos, ó Deus, esses espíritos da pomba gira, meu Pai, Exu caveira da meia-noite, ó Deus da glória, esses Exus, meu Pai. O sangue de Jesus tem poder, meu Pai da glória. O teu sangue é poderoso para desfazer essas obras do diabo nesta noite. O teu sangue, meu Pai, tem poder. O teu sangue é poderoso para desfazer as obras, meu Pai, do diabo nesta noite, ó Pai. Aqueles, meu Pai, que tinha força para orar, aqueles, meu Pai, que eram fervorosos na tua presença, meu Pai, que orava, e orava, meu Pai, e hoje se encontra, meu Pai, fraco, sem fé na tua presença, meu Pai. Mas o teu Espírito vai de encontro com esses irmãos nesta noite, ó Pai da glória. Oh, meu Deus querido, o teu Espírito, meu Pai, está com a igreja, Senhor. O teu Espírito está com a igreja, Senhor da glória, porque a tua palavra é fiel. A tua palavra, meu Pai, é fiel quando diz que o Senhor nunca ia abandonar a tua igreja, meu Pai. Ela é a tua noiva, Senhor. Ela é a noiva dos teus olhos, meu Pai. Ela é santa na tua presença, ela é compromissada contigo. São as meninas dos teus olhos, ó Pai querido. Nós temos, meu Pai, que cuidar dos irmãos. Vai repreendendo as fraquezas, meu Pai espiritual, as fraquezas de orar, as fraquezas, meu Pai, de jejuar, de entender a palavra do Senhor. O entendimento, meu Pai, nos seus corações. O Espírito, meu Pai, do entendimento. O Espírito, meu Pai, da sabedoria. Porque nós temos, meu Pai, que entender a Bíblia, porque ela é uma espada, meu Pai, de dois gumes. Ela dá vida e também mata, Senhor. Muitos têm morrido, muitos, meu Pai, têm morrido na tua palavra, têm criado heresias, têm criado, meu Pai, contendas, através, meu Pai, da palavra do Senhor, tem entendido a palavra do Senhor errada, meu Pai. Ó Jesus poderoso, mas o Senhor, meu Pai, é fiel. O Senhor é fiel nesta noite, meu Pai. O Senhor é grande e poderoso para nos livrar das garras, meu Pai, de Satanás nesta noite, Senhor. Vai nos ajudando, vai nos dando força, vai nos ajudando, meu Pai, a nos converter a cada dia mais. Afastando, meu Pai, dos nossos caminhos, todo tropeço, meu Pai, porque nós cremos na oração, nós acreditamos, meu Pai, na oração, porque ela tem poder, é uma arma, meu Pai, que o Senhor deixou com os homens, para buscar a Tua face, Senhor. Ó Jesus poderoso,
Jesus grandioso, Tu és grande, meu Pai, para nós. Tu és poderoso, meu Pai, Tu és grande demais para mim. Ó Jesus da glória, eu te peço, meu Pai, a Tua autoridade nesta noite, a unção, meu Pai, do Espírito do Senhor, as brasas, meu Pai, tirada do Teu altar, Senhor da glória. Vai visitando, meu Pai, aqueles irmãos que um dia, meu Pai, orava fervorosamente na Tua presença, meu Pai, mas pelo um pecado, pelo um deslize, Satanás o esfriou, meu Pai. Era tão bonito, meu Pai, aqueles irmãos orando fervorosamente na Tua presença, chorando, meu Pai, lágrimas verdadeiras, chorando, meu Pai, lágrimas verdadeiras na Tua presença, meu Pai. Mas Satanás é astuto, Senhor. Satanás é astuto, meu Pai. Mas o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia é maior. Vai em busca deles nesta noite. Vai em busca deles, meu Pai. Vai em busca desses irmãos que oravam, meu Pai, fervorosamente em Tua presença, que lutavam em oração contra, meu Pai, as forças das trevas, meu Pai. Mas hoje eles estão enganados, meu Pai, pelas meretrizes, pelas prostitutas, meu Pai, pela vida tranquila, Senhor da glória. Não é isso que o Senhor chamou a igreja. Não foi para isso, meu Pai. Foi para orar. Foi para sofrer, meu Pai, pelas almas perdidas. Foi para orar. Foi para sentir as dores de parto, meu Pai, por aqueles que estão presos, meu Pai, nas garras de Satanás, meu Pai. Foi para isso que o Senhor chamou a igreja, ó Deus da glória. Foi para guerrear contra as forças das trevas, ó Pai. Oh, meu Pai querido, mas eu tenho fé, meu Pai. Eu tenho fé na igreja do Senhor. Eu tenho fé nos irmãos, meu Pai, no Senhor principalmente. Que o Senhor irá levantar, meu Pai, que o Senhor irá levantar homens e mulheres, meu Pai, compromissados com a Tua palavra, meu Pai, cheios da glória do Senhor, cheios, meu Pai, do Espírito do Senhor, meu Pai, de maneira, Senhor, que quando eles começarem a andar nas ruas, meu Pai, a glória do Senhor irá cair, meu Pai, nas casas, nos vizinhos. Eu creio nessa profecia, na Tua palavra, meu Pai, porque homens foram cheios da Tua graça, porque a Bíblia diz que o Senhor é o mais interessado, meu Pai. Basta o homem abrir o coração para o Senhor. É, meu Jesus querido, basta o homem entregar a tua vida para o Senhor, tirar a soberba do teu coração, o orgulho, meu Pai, que derrubou Satanás do céu, meu Pai. É o mesmo orgulho que derrubou e que está derrubando muitos homens ainda neste século, ó Pai. Homens, meu Pai, que pensam que é alguma coisa na Tua presença, meu Pai. Mas a palavra do Senhor diz que são cegos, miserável e desgraçado, meu Pai querido, porque só o Senhor é santo, só o Senhor, meu Pai, merece as glórias, meu Pai, eternas, meu Pai querido. Ó Jesus da glória, levanta, meu Pai, homens corajosos nesta noite, para guerrear conosco, para guerrear, meu Pai, com a igreja do Senhor. Levanta, meu Pai da glória, mais um obreiro cheio do Teu Espírito nesta noite. Levanta a minha vida também, meu Pai. Levanta os irmãos a cada dia, meu Pai querido, que estão aqui, ó Pai, fazendo a Tua obra, meu Pai. Afasta Satanás, meu Pai. Afasta o diabo. Afasta Satanás, meu Pai, em nome de Jesus. Dando graça, dando ousadia, coragem, meu Pai da glória, coragem e força para lutar, meu Pai, contra as trevas, meu Pai,
porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para guerrear em oração a noite inteira, guerrear, meu Pai, em oração, até nossas camisas ficar suadas, meu Pai, de suor, meu Pai, porque foi para isso que o Senhor chamou a igreja, meu Pai, foi para orar pelos perdidos, meu Pai, como o Senhor orava, Senhor, como Paulo orava. Paulo ficou, meu Pai, 14 anos de molho, buscando a tua face. Ele não precipitou, meu Pai, em pregar o evangelho, meu Pai querido, como muitos, meu Pai, têm precipitado, Senhor. Ó Jesus da glória, muitos estão enganados, meu Pai querido, contigo. Muitos não te conhecem, Senhor Jesus. Nós precisamos de te conhecer. Nós precisamos, meu Pai, de se entregar inteiramente para ti, ó Pai querido. Entregar os nossos corações, as nossas almas, meu Pai querido. Como Carlos Fini, meu Pai, entregou. Ele era um homem orgulhoso, meu Pai. Ele tinha vergonha da tua palavra. Ele tinha vergonha da Bíblia, meu Pai, sagrada. Mas, meu Pai, o Senhor apertou o cerco na vida daquele homem, meu Pai querido. Teve um dia, meu Pai, que ele se sentiu um aperto no seu coração. Uma angústia tão grande, meu Pai. Uma angústia em sua alma. Oh, meu Pai da glória. Ele partiu, meu Pai, para uma mata. Ele partiu, meu Pai, para uma mata para buscar ao Senhor. Mas ele não conseguia orar. Ele não conseguia orar por causa do seu orgulho. Do teu orgulho, meu Pai, do teu coração. Senhor Jesus. Muitos têm orgulho, têm vergonha da tua palavra. Muitos, meu Pai, têm vergonha. Muitos são orgulhosos. Mas o Senhor vai abater, meu Pai, esses homens. A tua palavra, meu Pai, nos diz que os grandes, os poderosos vão tremer os joelhos, meu Pai, de medo. Quando o Senhor estiver vindo, meu Pai, no céu, eles vão falar assim: nuvens, montes, caia sobre as nossas cabeças. Oh, Jesus, porque não vai suportar, meu Pai, a glória daquele que está por vir. Vai ser tremendo, meu Pai, este dia, meu Pai, chamado o grande e terrível dia do Senhor, meu Pai. E aquele homem, ó Pai da glória, começou a orar, começou a clamar ao Senhor. E o Espírito, meu Pai do Senhor, revelou em teu coração que eu estava atrapalhando, era o seu orgulho, ó Pai da glória. Neste momento, meu Pai, ele se sentiu envergonhado diante do Senhor. Ele se sentiu, meu Pai, envergonhado, humilhado, abatido em teu coração. Ó Jesus. E a história, meu Pai, a história diz, meu Pai, que ele falou uma frase diante do Senhor. Ele dizia que até mesmo se todos os homens e todos os demônios, meu Pai, do inferno, se tivesse ali, ele não ia parar de orar, até sentir, meu Pai, a presença gloriosa do Senhor. Foi nesta hora, meu Pai querido, que veio como um vento, meu Pai, impetuoso no coração de Carlos Fini, meu Pai querido. Ele foi transbordado. A história, meu Pai, diz que era como ondas elétricas em seu corpo, que ele começou, meu Pai, a sentir. Ó Jesus da glória, ele foi batizado com o verdadeiro Espírito do Senhor. Não são, meu Pai, esse espírito falso que estão aí, não é não, meu Pai da glória. Ele foi batizado com o Espírito verdadeiro. Ele foi cheio da graça do Senhor. Nunca mais, meu Pai, aquele homem foi a mesma pessoa. Nunca mais, meu Pai, aquele homem foi um homem frio na tua presença.
Não, Senhor, ele foi um homem diferente, um homem cheio de paz, um homem ganhador de almas. Como Pedro, meu Pai, como Pedro antes de ser batizado por Ti. Ele pensava, meu Pai, que conhecia o Senhor, mas ele não conhecia o Senhor, meu Pai. Mas o Senhor teve misericórdia, meu Deus. O Senhor teve misericórdia de Pedro, Senhor, quando ele negou o Senhor, meu Pai, 3 vezes. A Tua palavra, meu Pai, nos diz que ele teve, meu Pai, um profundo arrependimento em Tua alma, Senhor. Ó Jesus da glória, ele chorou, meu Pai, amargamente pelos seus pecados de ter Te negado. Ó Jesus poderoso, depois desse fato, meu Pai, ele foi um homem tremendamente usado em Tuas mãos, que até a sombra, meu Pai, de Pedro curava, meu Pai, os enfermos, meu Pai. Não era necessário ele nem abrir a boca para fazer a obra do Senhor, porque era o Espírito do Senhor que estava nele. Não era, meu Pai, as forças do homem, a força física. Não, Senhor, era o Espírito do Senhor. Oh, Jesus poderoso. E quantos, meu Pai, pensa que tem o Espírito do Senhor? Quantos, meu Pai, pensa que foi chamado para alguma coisa, mas não foi, meu Pai? Oh, meu Jesus querido, porque todos, meu Pai, todos, a maioria, meu Pai, estão enganados, Senhor. As coisas do Senhor são sérias demais, meu Pai. Não são brincadeiras, não, meu Pai. Oh, Jesus poderoso, nos ajuda a ser humildes, a ser servos verdadeiros, a ser, meu Pai, homens e mulheres compromissados com a Tua palavra. Tira o tempo das nossas vidas, porque tira o tempo das nossas vidas. Muitos estão preocupados com o tempo, mas quem chega diante do Senhor não liga para tempo, meu Pai, porque é o Senhor que manda no tempo. É o Senhor, meu Pai, que manda no tempo, meu Pai. Ó Jesus da glória, Carlos Filho, meu Pai, ele começou a orar. De manhã, meu Pai, nem viu quando chegou a noite, meu Pai. Ele ainda estava orando, porque a graça do Espírito do Senhor estava com ele. Oh, Jesus querido, nos ajuda a nos converter. Converte, meu Pai, os nossos corações. Converte, meu Pai, o meu coração, porque sou um pecador diante do Senhor. Sou falho demais, meu Pai. Preciso me converter, me humilhar diante do Senhor. Até que ponto, meu Pai, chegará o homem? Até que ponto, meu Pai, para ele se converter, meu Pai querido? A história fala, meu Deus, que Fine, meu Pai, se converteu daquela forma por causa do seu profundo arrependimento dos seus pecados, meu Pai. Nos dê uma convicção maior, nos dê uma convicção maior dos nossos pecados, das nossas falhas, meu Pai. Nos dê uma convicção maior dos nossos pecados. Somos tão falhos, meu Deus. Muitas vezes, meu Pai, nós não escutamos a voz do Senhor. Nós não paramos para ouvir a Tua voz. Queremos só pedir. Queremos, meu Pai, muitas coisas, mas nós não paramos para ouvir a Tua voz. Me ajuda, meu Pai, nesta noite. Ajuda a minha família a vencer. Os meus irmãos, o irmão José, os irmãos ali, meu Pai, da minha igreja. Visita eles nesta noite. Visita os pastores, os missionários.
as missionárias, as diaconisas. Visita as irmãs, meu Pai, nesta noite. Ó Jesus da glória, me levanta para orar. Me levanta para orar, para chorar pelos irmãos, para sentir, meu Pai, as dores de parto pelos irmãos. Porque que graça tem, meu Pai, o homem levar uma vida, meu Pai, de qualquer forma. Isso não tem graça nenhuma, Senhor. Ser um homem comum, ser um homem normal. Não, Senhor, nós temos que anelar o céu. Nós temos que anelar, meu Pai, o poder do Espírito do Senhor. A cada dia mais, meu Pai, nós temos que anelar o poder do alto. Nós não podemos, meu Pai, conformar só com a nossa salvação, que graças ao Senhor Jesus nos entregou, meu Pai, não. Mas nós temos que buscar, meu Pai, as brasas do Teu altar, os mistérios do Senhor, meu Pai. Temos que insistir, meu Pai. Em Gálatas, meu Pai, no capítulo 5, e no versículo, meu Pai, 22, ali está escrito, meu Pai, sobre os frutos, meu Pai, do Espírito, que o servo do Senhor precisa ter, que é perseverança, domínio próprio, ousadia, a paz, o amor, a paz do Senhor, meu Pai, que excede todo o entendimento humano. É, meu Pai, os frutos do Espírito, como Moisés, meu Pai, foi manso. A Bíblia diz, meu Pai, que Moisés foi manso no Espírito, meu Pai. Ele era um homem manso, mas não ouvia Moisés falar. Mas quando ele falava, meu Pai, o Espírito do Senhor trabalhava. Oh, meu Deus da glória, o homem precisa, meu Pai, da virtude do Senhor. Ele precisa da virtude do Senhor. Nos ajuda, meu Pai. Nos ajuda a nos converter de verdade, como Pedro converteu, como os apóstolos. Oh, Jesus da glória, muitas vezes, meu Pai, ficamos satisfeitos com apenas meia hora de oração. Ficamos satisfeitos, meu Pai, com apenas uma hora de leitura da Tua palavra. Não, Senhor, nos dê sede na nossa alma, nos dê sede, meu Pai, em nosso coração. Em nossa alma, como a corça tem sede por água, Senhor. Temos que ter sede por Ti. Temos que ter sede, meu Pai, pelo Espírito do Senhor. Temos que ter sede, meu Pai, em orar. Levanta, meu Pai, nossas vidas. Nos ajuda, meu Pai, nesta noite, nesta batalha. Ó Jesus poderoso, vai em busca, meu Pai, daqueles irmãos, eu repito, que está fraco na fé. Aqueles irmãos que eram fervorosos. Aqueles irmãos, meu Pai, que ajuntava na beira da casa dos irmãos. E ali, meu Pai, fazia uma roda em oração. E hoje, meu Pai, não está acontecendo mais isso. O Espírito do Senhor tem saudade. O Espírito do Senhor tem saudade, Senhor. Nos ajuda, meu Pai. Nos ajuda em nome de Jesus. Visita os irmãos. Visita, meu Pai, os pastores das igrejas. A janela, meu Pai, 10/40. Os países, meu Pai, que não foi alcançado por Ti. Visita os missionários que estão sofrendo perseguição, meu Pai, nos países, meu Pai, nos países, ó Deus querido, que não crê em Ti. Dos verdadeiros missionários que são corajosos, como David Brainerd, meu Pai, pregava para os índios, meu Pai, pele vermelhas, meu Pai, que eram assassinos, meu Pai. Mas ele pregou para aqueles índios, porque ele foi corajoso.
Ele era um homem de Deus, meu Pai. Ele não ligava para a morte. Não, Senhor. Ele não ligava para a morte. Ele queria agradar o Senhor. Queria fazer a tua obra de qualquer maneira. Visita os missionários que estão padecendo, que estão sendo mortos, meu Pai. Dê coragem nessa hora tão difícil. Dê coragem, meu Pai, nesta hora tão difícil. Dê coragem e fé em teu coração, meu Pai. Dê coragem para eles, ó Deus querido. Visita, meu Pai, os irmãos. Visita a igreja do Senhor nesta noite. Visita a igreja do Senhor nesta noite. Visita a igreja do Senhor nesta noite. Tenha misericórdia, meu Pai. Tenha misericórdia, Senhor da glória. Nós precisamos, meu Pai, de um avivamento verdadeiro. Nós não podemos deixar de crer, meu Pai, no poder da palavra do Senhor. Nós não podemos deixar de acreditar, meu Pai, no poder do alto. No poder, meu Pai, porque o Senhor nunca mudou. O Senhor é o mesmo ontem e hoje será eternamente, meu Pai. É Satanás, meu Pai, que joga na mente do homem que não existe, meu Pai, que não existe mais isso. É mentira, meu Pai. É mentira, Senhor, do diabo. É mentira, meu Pai, de Satanás, meu Pai. É mentira dele, Senhor. Nós não podemos desacreditar, meu Pai, das forças, do poder, meu Pai, do Senhor. É mentira do diabo. É ele, meu Pai, que põe nas mentes que não existe mais isso, meu Pai, é mentira. É mentira do diabo, Senhor. Vai repreendendo essas forças, meu Pai, do diabo nesta noite. Sai, diabo, em nome de Jesus. Tu é mentiroso, diabo. Tu é mentiroso, mas o sangue de Jesus vai te repreender. O sangue de Jesus vai te repreender nesta noite, diabo. Sai, diabo. Sai, capeta do inferno. Tu é mentiroso, Satanás. Tu é mentiroso e perseguidor. Mas o teu fim está chegando. O teu fim está chegando, diabo. Deus vai te mostrar. Tu vais ser lançado no fogo. Tu vais ser lançado no fogo do inferno, Satanás. Tu vais ser lançado no fogo do inferno, diabo. Oh, Jesus querido. Ajuda os irmãos a ter fé, meu Pai, a ter o espírito de oração, o espírito, meu Pai, da súplica, que venha ter força para orar, para buscar a Tua presença. Vai dando força para eles, ó Pai querido. Vai dando força, o espírito de virtude, o espírito, meu Pai, de oração, o espírito, meu Pai, do quebrantamento em sua alma. Vai dando, meu Pai, virtude para eles nesta noite. Sai, diabo, sai, capeta do inferno das mentes, dos corações. Sai, diabo, em nome de Jesus. Jesus nos deu autoridade para expulsar os demônios e as enfermidades. Ó Jesus da glória, nos ajuda, meu Pai. Vai em busca do irmão José. Do irmão José, meu Pai, que está passando uma fase difícil. Vai em busca dele nesta noite. Vai em busca dele nesta noite. Ele já ajudou tantos irmãos em oração, meu Pai. Vai em busca dele. Dê força para ele nesta hora, onde que ele estiver, meu Pai. Visita ele com o Espírito do Senhor. Visita ele nesta noite, meu Pai. Visita a sua família. Levanta ele, meu Pai, com força para orar mais uma vez. Levanta ele para visitar as casas como ele fazia antigamente, buscando as almas para o Senhor. Visita ele, meu Pai. Visita ele nesta noite. Quebranta, meu Pai, o nosso coração. Quebranta o nosso coração, meu Pai, o coração do teu filho nesta noite. Visita ele nas madrugadas. Visita ele nas madrugadas. Visita ele nas madrugadas. Sai, diabo, do meu caminho. Sai, diabo, do meu caminho. Sai, capeta, do meu caminho, em nome de Jesus. Sai, diabo do meu caminho.
da minha vida espiritual, da minha vida material, eu te repreendo, da minha vida, ó meu Deus, visita a minha mãe, o meu irmão Sullivan, aqueles, meu Pai, que estão afastados, aqueles que um dia, meu Pai, estava em Tua presença, mas hoje eles estão afastados. Traga eles mais uma vez, traga eles mais uma vez. Ó Deus, muda as nossas orações, nos dê palavras, muda as nossas orações, coloca fervor, meu Pai, em nossas orações, fervor, poder do Senhor, para nós orar e nunca esmorecer. Nos dê, meu Pai, essa virtude, esta força do alto, esta perseverança, esse espírito, meu Pai, perseverante, que venha do Senhor. Nos dê, meu Pai, essa autoridade, esta vontade, meu Pai, do alto, esta vontade de perseverar, esta vontade, meu Pai, de buscar a Tua palavra, e nunca, meu Pai, parar, e nunca, meu Pai, parar de orar. Essa vontade venha se crescer a cada dia mais, que essa vontade, meu Pai, venha ser como água viva, fluindo, meu Pai, dos nossos ventres, meu Pai, para fora como o rio da água viva, meu Pai querido, que ela nunca venha se apagar, que ela nunca, meu Pai, venha a murchar, meu Pai, a acabar o fogo do Teu altar. Não, Senhor, que ela venha crescer, que ela venha crescer na vida dos irmãos que estão aqui, meu Pai, com força, ousadia e poder e autoridade. Oh, meu Pai da glória, que o Senhor venha encher, meu Pai, esses irmãos a cada dia, meu Pai, que estão aqui buscando, meu Pai, a Tua presença. Essas irmãs, meu Pai, que elas venham a ser cheias a cada dia na Tua graça, na Tua presença, com temor, com humildade, meu Pai, como serva, como hospitaleiro, porque, meu Pai, é verdade, Senhor. A Tua palavra diz, meu Pai, que os hospitaleiros, meu Pai, são pessoas que hospedam, meu Pai, os anjos em Tuas casas, meu Pai querido. Ó Jesus da glória, nos ensina, meu Pai, a ser humildes de espírito, humildes de coração, porque bem-aventurado, meu Pai, são aqueles que sofrem perseguição por causa, meu Pai, do Teu nome, por causa, meu Pai, da obra do Senhor. Bem-aventurado, meu Pai, é aquele que tem fome e sede, meu Pai, de justiça. Ó meu Deus da glória, esses serão bem-aventurados. Ó Jesus poderoso, bem-aventurado, meu Pai, são aqueles que choram, meu Pai, porque serão consolados por Ti. Ó Jesus, quantas pessoas, meu Pai, têm perdido a fé. Quantas pessoas, meu Pai, têm perdido a esperança de um dia, meu Pai, encontrar contigo. Satanás, meu Pai, vai esfriando, ele vai jogando, meu Pai, as suas minas, as setas diabólicas, as suas palavras sutis, ele vai esfriando, meu Pai. Mas, meu Deus da glória, eu peço a Tua compaixão, a Tua misericórdia. Levanta, meu Pai, homens poderosos na Tua palavra, homens, meu Pai, cheio do Espírito, como Carlos Vini, como Martinho, meu Pai Lutero, como Jonatas Eduardo, meu Pai, como Savonarola, como aquele pregador da Boemia, que chamava, meu Pai, John Hus, que morreu, meu Pai, na estaca, queimado, meu Pai, por não negar, meu Pai, o Teu nome, Senhor. Homens corajosos, homens ousados, meu Pai, que não se daria à corrupção, que não negava, meu Pai, o Teu nome, até mesmo, meu Pai, na ponta de uma bala, meu Pai, eles não negavam o Teu nome. Ó Jesus poderoso, o Senhor é grande, meu Pai, o Senhor é grande, meu Pai.
O Senhor é maravilhoso. Eu sei, ó Deus da glória, que o Senhor tem homens guardados, homens, meu Pai, que ora, homens, meu Pai, que não vence, que não cansa de orar, que não cansa de clamar. É por isso, meu Pai, que ainda o Senhor tem misericórdia das vidas, porque ainda a Tua igreja está na terra, porque ainda a Tua igreja, meu Pai, está na terra, Senhor da glória. É verdade, Senhor. A Bíblia diz, meu Pai, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, e no versículo, meu Pai, 6, lá está falando, meu Pai, do Espírito Santo, que ainda está na terra, e ele detém, meu Pai, um falso profeta, a besta. Ó Jesus, ele ainda está na terra, mas um dia, meu Pai, ele será tirado. Ele será tirado da terra, meu Pai. Um dia o Espírito Santo será tirado. Oh Jesus querido, eu não consigo, meu Pai, imaginar nessa situação. Não, meu Pai, eu não consigo, meu Pai, imaginar essa situação. A palavra do Senhor, meu Pai, nos diz que as pessoas, meu Pai, elas vão correr de um lado para o outro, arrancando, meu Pai, os maços de cabelo das suas cabeças, desesperada. Oh, meu Pai, sem paz, sem a Tua presença. O sangue de Jesus tem poder. Neste dia, meu Pai, a igreja do Senhor já vai estar no céu. A igreja do Senhor já vai estar contigo, meu Pai, aí na glória do Senhor. Oh, meu Pai, que dia glorioso, que dia maravilhoso, meu Pai, vai ser o dia da vinda do Senhor. A palavra, meu Pai, do Senhor nos diz, meu Pai, que nós temos que anelar a Tua vinda, nós temos que orar pela Tua vinda, nós temos que clamar pela Tua vinda, nós temos que clamar pela Tua vinda, meu Pai. É a Tua palavra que diz, nós temos que ter amor pela Tua vinda, desespero pela Tua vinda, meu Pai. É verdade, Senhor. A Bíblia diz que os homens vão correr de um lado para o outro, meu Pai, mas não vai ter mais a esperança, porque o Espírito do Senhor vai ser tirado. O Espírito do Senhor vai ser tirado. Ó Jesus poderoso, o que vai ser deste mundo, meu Pai, sem a presença do Senhor? O que vai ser desta terra? Ela vai ser destruída. Ela vai ser destruída com os ímpios. Os ímpios vão ser destruídos, meu Pai. Vão correr, meu Pai, sangue pelas correntezas, pelas as ruas, de tanta matança, meu Pai querido. Porque a única esperança da humanidade é o Senhor da glória. É o Senhor Jesus, é o Espírito do Senhor, a esperança do homem, é a esperança do homem. A Bíblia diz que o Senhor é a âncora da nossa alma, é a âncora que segura a nossa alma, porque senão Satanás, meu Pai, já haveria nos arrebatado das Tuas mãos. Como o Senhor mesmo disse para Pedro: Pedro, esta noite orei por ti, porque Satanás veio a mim te pedindo para peneirar-te diante de mim. É verdade, Senhor, se o Senhor deixar, meu Pai querido, Satanás acaba conosco. Nós não somos páreo para Satanás, não, mas é a graça do Senhor, é a bondade, é a misericórdia do Senhor que está encobrindo as nossas vidas. Como a galinha cobre os seus pintinhos, o Senhor cobre os Teus filhos, meu Pai, debaixo das Tuas asas, meu Pai, porque senão Satanás acabaria conosco, ele nos destruiria de uma vez só, meu Pai. É verdade, Senhor. A Tua palavra, meu Pai, nos diz que existem demônios tão furiosos, meu Pai. Existem, meu Pai, demônios tão furioso, está escrito em Judas, no capítulo, meu Pai, 6, ó Pai querido, no versículo 6, ali está falando, meu Pai, quando Miguel, meu Pai, estava se contendendo ali com Satanás,
Ele nem Miguel, meu Pai, nem o anjo Miguel quis contender com o diabo. Oh Jesus, os anjos são humildes, nem eles quis repreender Satanás ao direto, meu Pai. Ele dizia: o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda. Existem demônios tão furiosos, meu Pai, que o Senhor deixou trancado nas trevas exteriores, meu Pai. Senão eles acabariam com o mundo de uma vez só. Mas é o sangue de Jesus, é o sangue do Senhor, meu Pai, que está sobre as nossas cabeças, que está sobre os nossos corações, porque senão nós estaríamos perdidos, nós estaríamos abatidos, meu Pai, e nunca mais iríamos nos levantar. Mas a misericórdia do Senhor se renova, ela se renova a cada manhã, ela se renova a cada manhã, ela se renova a cada manhã na minha vida, na vida dos irmãos, na vida daqueles que estão à minha direita, na vida daqueles que estão à esquerda. Ela se renova em Lamentações, no capítulo 3 e no versículo, meu Pai, 29, está dizendo que as misericórdias do Senhor, ela se renova a cada manhã sobre a igreja do Senhor. Então nós temos esperança em Ti, nós temos esperança em Ti, meu Pai. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a esperança da igreja. Aleluia, glória seja dada ao Senhor, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus para sempre, louvado, engrandecido seja o poderoso nome de Jesus. Ó Jesus querido, o nosso irmão Paulo, meu Pai, dizia continuamente em suas palavras: mas graças pelo sacrifício da cruz do Calvário. Ele falava essa frase, meu Pai, continuamente. Aleluia, graças ao teu sacrifício, graças à tua misericórdia estamos aqui. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Grandioso é o Senhor, meu Pai, grandioso é o Senhor. Levanta os nossos irmãos nesta noite, levanta com poder, levanta com ousadia, com autoridade. Repreende a mente carnal nesta noite. Repreenda, meu Pai, a mente carnal, os pensamentos diabólicos, os pensamentos que não provêm do Senhor. Sai, diabo, sai em nome de Jesus. Repreenda com o sangue de Jesus, repreenda com sangue carmesim nesta noite as mentes, meu Pai, carnais, o espírito, meu Pai, da pombagira, esse espírito, meu Pai, satânico, que tem, meu Pai, prendido muitas pessoas, meu Pai, nas drogas, na prostituição, nos álcools, meu Pai, porque são o mesmo demônio, é o mesmo demônio que faz essas obras, meu Pai. Mas o sangue de Jesus repreende esse espírito, o sangue de Cristo te repreende, espírito maligno. O sangue de Jesus te queima nesta noite, o sangue de Cristo te repreenda. Sai das vidas, diabo, sai dos corações, sai das mentes, sai das mentes, sai do coração deste homem, sai do coração desta mulher. Sai, diabo, pelo poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus te repreenda, capeta do inferno, que não tem poder contra os servos do Senhor. Por mais que nós venhamos a sofrer, a padecer, mas nós somos do Senhor Jesus, nós somos do Senhor Jesus. Ele nos salvou na cruz do Calvário. Nós somos do Senhor Jesus, e queira você ou não, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Queira você ou não, Satanás, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós podemos ficar sem nada, sem até a paz, mas a esperança está em Cristo, a esperança está na cruz do Calvário. Aleluia, aleluia, Jesus. Oh, maravilha, oh, Jesus querido, oh, meu Pai querido. Satanás não suporta a tua presença, meu Pai. A Bíblia diz que ele é um cão morto na tua presença.
Ele é um lixo na tua presença, meu Pai. É um cão morto, meu Pai, não é nada. Ele é um lixo na tua presença. Oh, maravilha! A tua palavra, a tua presença. Satanás tem medo da tua presença, meu Pai. Ele tem medo da tua presença, ele não suporta a tua presença. Ele cai, ele sai correndo de medo, meu Pai, porque ele não suporta. Ele não suporta a tua presença. A tua presença enche a terra. A tua presença inunda tudo, meu Pai, ao redor. Ele não suporta a tua presença, ele tem raiva dos servos do Senhor por causa da tua presença. Não é por causa de homem, é por causa da presença do Senhor. Oh, maravilha, meu Pai. Grandioso é o Senhor. Grandioso é o Senhor. Oh, maravilha. Ele não suporta, meu Pai, a tua presença. Cobre a minha vida com o teu sangue. Cobre a vida dos irmãos que estão aqui com o teu sangue. Cobre a vida da minha família com o teu sangue. Cobre a vida do meu irmão André, do irmão José, da tua família, do pastor Marcos, meu Pai, aqueles, meu Pai, que estão sofrendo. Cobre eles com o teu sangue, livra eles do mal, da enfermidade, dessa enfermidade diabólica que veio do inferno, meu Pai. Livra eles dessa enfermidade satânica. Sai espírito da enfermidade, sai espírito do diabo, sai capeta do inferno com a sua enfermidade. Vai para o inferno, diabo, nós não te aceitamos. Vai para o inferno, Satanás, nós não te queremos, nós não te queremos. O sangue de Jesus te repreenda. Aleluia, Jesus. Aleluia, meu Pai. Levanta este jovem com poder, meu Pai. Levanta esse jovem com poder. Fala para ele, meu Pai, que o Senhor pode mudar a sua vida. Fala para ele, meu Pai, que o Senhor pode transformar a sua vida. O Senhor pode mudar a vida do homem. O Senhor pode transformar, meu Pai, as vidas. O Senhor pode transformar a prostituta numa mulher que venha louvar o teu nome. O Senhor pode transformar, meu Pai, o alcoólico, aquele drogado, aquele que está no álcool, no crack, no verdadeiro servo do Senhor. O Senhor tem esse poder, meu Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Levanta esse drogado, levanta essa prostituta nesta noite. Salva eles, tira eles das drogas, das prostituições, livra eles das garras do diabo. Tira eles, meu Pai, desta vida. Tira eles, meu Pai, desta vida. Sai, diabo da prostituição. Sai, diabo das drogas. O sangue de Cristo te queima. O sangue de Jesus te repreenda. Sai, diabo. Sai, capeta do inferno. Sai dessas vidas. Repreenda, Senhor. Teu sangue é poderoso. Uma gota do teu sangue pode destruir, meu Pai, vários demônios. É, Jesus querido. É, meu Pai da glória. A tua palavra diz, meu Pai, que o servo de Eliseu, ele estava ali, meu Pai, com medo. Ele estava com medo ali, meu Pai, da guerra. Mas, meu Pai, o teu servo, usado em tuas mãos, fez uma oração para o Senhor. Senhor, mostra para o meu moço, mostra para ele, meu Pai, o exército que está conosco nesta noite. Oh, maravilha, meu Pai. E o Senhor abriu os olhos daquele moço, e a Bíblia diz que eles viram cavalos, meu Pai, de fogo, meu Pai, com anjos. Oh, meu Pai querido, glória seja dada ao Senhor. Louvado seja o Senhor nesta noite para sempre, meu Pai. Oh, glorioso é o Senhor. Que a Bíblia diz, meu Pai, que ele tomou coragem naquela hora, meu Pai, e começou a clamar, e começou a guerrear, a espadar, meu Pai, aqueles inimigos, Senhor da glória. Se o Senhor, meu Pai, abrisse
os nossos olhos, meu Pai, espirituais nesta noite. Nós ia ver, meu Pai, milhares, meu Pai, de anjos cobrindo, meu Pai, o céu, meu Pai, de Goiânia nesta noite, meu Pai, livrando seus filhos das garras do diabo, das armadilhas, do sofrimento. Eu creio, meu Pai, nisso. Eu creio na Tua palavra, Senhor. Ela nunca mudou e nunca vai mudar. Ela nunca mudou e nunca vai mudar, meu Pai. Abra os nossos olhos espirituais. Abra as nossas mentes para entender o Evangelho. Porque, meu Pai, o Evangelho nós temos que entendê-lo em nosso coração. Temos que guardá-lo nos nossos corações para não pecarmos contra o Senhor. Mas se nós pecarmos, meu Pai, nos perdoa. Não olhe para os nossos pecados. Nós te amamos. Nós não conseguimos viver sem o Senhor. Nós te amamos, porque o Senhor amou nós primeiro. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Assim diz a tua palavra. Porque eu, meu Pai, não queria. Eu não sabia que existia um Deus tão amoroso como o Senhor. Eu era um homem perdido. Eu era um homem que vivia nas trevas. Que vivia, meu Pai, nas trevas exteriores. Eu era perdido. Mas o Senhor um dia, meu Pai, olhou para mim. O Senhor olhou para mim com um olhar de ternura, com um olhar de misericórdia. E me chamou, meu Pai. E me chamou, eu lembro, meu Pai, até hoje. Oh, meu Deus. Que dia maravilhoso, meu Pai. O Senhor me chamou para a tua presença. O Senhor me tirou daquela lama que eu vivia. Daquela vida, meu Pai, sem esperança. Daquela vida perdida. O Senhor me tirou da lama do pecado. Ó Jesus poderoso, que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Eu te peço, meu Pai, perdão, porque eu não consigo te adorar em espírito, em 100%, meu Pai, porque sou tão falho. Mas um dia eu vou te adorar, um dia eu vou te adorar, meu Pai, de verdade. Quando eu for transformado, quando nós formos transformados nossos corpos, nós vamos te adorar, meu Pai. Nós vamos louvar o teu nome para sempre. Aí, meu Pai, na glória. Oh, maravilha, meu Pai. O Senhor é bom, meu Pai, conosco. O Senhor é maravilhoso, meu Pai, conosco. O Senhor é tão bom, meu Pai, conosco, meu Pai. O Senhor é tão maravilhoso conosco. O Senhor é digno, meu Pai, de toda honra e toda glória. Levanta os irmãos com o coração, meu Pai, puro, com raiva das obras de Satanás, com o coração transpassado pelo teu amor, meu Pai. Aquebranta a nossa alma, aquebranta nosso espírito nesta noite. Que o Senhor, meu Pai, quem sabe, o Senhor pode vir, meu Pai, com a tua misericórdia nesta noite. Quem sabe, ó Pai, o Senhor pode vir com o Espírito do Senhor. Venha, meu Pai. O Senhor, meu Pai, é um convidado de honra. Fica conosco, porque já se faz a noite. Como aqueles dois irmãos no caminho de Emaús. Eles caminhavam ali, meu Pai, tristes por causa da tua morte. Mas o Senhor, meu Pai, apareceu para eles contando uma história.
E a tua palavra diz, meu Pai, que quando o Senhor ia falando, os teus corações queimavam com as brasas do teu altar. Oh, Jesus querido, a tua presença é indispensável. Nos ajuda a te adorar. Nos ajuda, meu Pai, a adorar o Senhor com sentimentos verdadeiros. Sentimentos que venham do alto, que venha em nossa vida. A Bíblia diz, meu Pai, que o Espírito do Senhor, Ele geme com gemidos inexprimíveis, por amor daqueles que o amam. Que gemidos são esses, meu Pai? Que gemidos são esses, meu Pai? Oh, Jesus querido, gemidos que as palavras não conseguem expressar, são gemidos de amor. Oh, Jesus, que o homem não consegue entender, só através do teu Espírito, meu Pai, porque o homem não pode entender, é só através do Espírito do Senhor que o homem consegue entender. Oh, Jesus amado, visita os nossos corações, visita os nossos corações nesta noite. Quem sabe, ó Pai, nós poderemos ser melhores, ser menores na Tua presença. Quem sabe, ó Pai, nós poderemos ser mais os humildes, mais aquebrantados, mais reconhecedor dos nossos pecados. Ó Jesus querido, Martinho Lutero, meu Pai, ele dizia em tuas frases que tinha mais medo, meu Pai, do seu coração do que do próprio Papa Leão X, meu Pai. Porque o seu coração, ele sabia que era um poço de pecado. Ele sabia que o seu coração, meu Pai, era uma terra que ele não conhecia. Como Pedro pensava que ele era alguma coisa, meu Pai. Mas ele não conhecia o teu coração. Ele não conhece, o homem não conhece, meu Pai. Ele tinha medo do teu coração. Ele orava continuamente pedindo a tua ajuda para o Senhor limpar o teu coração dos pecados, da soberba, dos orgulhos, das carnalidades, dos pensamentos mal, carnalísticos. Ele orava, Senhor. Oh, Jesus, nos enche, ó Pai, enche, ó Deus, os nossos corações, para sempre, ó Pai. Santifica as nossas almas nesta noite. Estamos aqui, meu Pai, não é por nossos esforços, é pela Tua força. É porque o Senhor é que está dando essa chance, essa oportunidade tão rica. Rico não é aquele, meu Pai, que tem dinheiro, que tem fazendas, que tem carros, que tem bois, que tem, ó Pai, milhões, ó Pai, no banco, não. É aqueles, meu Pai, ricos são aqueles que têm o Espírito do Senhor. Rico, verdadeiramente, esses são ricos. Oh, maravilha! Mas os homens não quis. Eles não quis, meu Pai, esta divindade. Eles não quis. Eles preferiam mais as trevas do que a luz. Ó Jesus da glória, o homem não tem condições, meu Pai, nenhuma de ser salvo. Ele só é salvo, meu Pai, através da Tua misericórdia.
Ele só é salvo, meu Pai, através da tua misericórdia. Ele não tem condições, meu Pai, nenhuma de ser salvo, meu Pai, porque ele é carnal, Senhor. Ele é carnal, Senhor. Oh, Jesus. Mas o Senhor é bom. O Senhor é bom, meu Pai. Que cada dia, meu Pai, o Senhor derrama nas nossas vidas o Espírito, meu Pai, da súplica e da oração. Até nós verdadeiramente aprender a orar, meu Pai. Até nós, meu Pai, aprender a orar de verdade. Com o coração, meu Pai. Porque em Jeremias, meu Pai, está escrito, no capítulo 29, no versículo 13, meu Pai, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É verdade, meu Pai. O homem encontra o Senhor quando ele te busca de verdade, porque o Senhor é fiel. O Senhor não é homem para que minta, meu Pai. O Senhor é fiel. Essa palavra foi revelada para Carlos Fini, meu Pai, na época, quando ele tinha vergonha da tua palavra. O Espírito do Senhor revelou isso para ele. O Espírito do Senhor revelou isso para Fini, meu Pai, quando ele orava naquela mata. Revelou esse texto para ele. E ele caiu em terra diante dos seus pés, meu Pai, clamando misericórdia, por negar o teu nome. E o Senhor encheu, meu Pai, aquele homem para sempre. Encheu ele do teu Espírito, meu Pai. Ele foi um homem tremendamente usado no século XIX. Ele pregou, meu Pai, no país de New York, meu Pai. A história fala que quando ele pregou ali, aquelas pessoas, meu Pai, aquele país ficou 6 anos sem ter bailes, sem abrir os bares. Fechou tudo, meu Pai, por causa daquele homem, da presença que estava nele. Oh, maravilha! Faz isso conosco, meu Pai. Revela a tua palavra em nosso coração. Revela ela no nosso coração. Revela ela em nosso coração. Revela ela no meu coração. Revela ela em meu coração. Revela ela no meu coração nesta noite. Me ajuda, meu Pai. Me ajuda a te buscar. Me ajuda a te buscar. Me ajuda a ser santo como o Senhor é santo. Me ajuda a ser santo. Me ajuda a ser santo.
Senhor. Oi. Tá chamando? Tá chamando? Oi, pastor. Café eu quero. Café eu quero. Água, né? Fazer café aqui rápido. É. Oi? Pode sentar ali um pouquinho, ela vai fazer. Não, essa aqui não é não. Essa aqui é uma caixa da Xiaomi. Aquele celular. É original. Eu sei que ela não. Mas não é Delta Bell não. Se fosse mesmo, que é melhor, né? É bom também. Que mais dá? Dura? É dura mesmo. Você tem, irmão? Você tá aqui? Tranquilo, Olha o irmão. café aí. Tá tranquilo. Tá parecendo um hotel. Preto, é, mano? Uma benção, hein? É, a melhor coisa que faz, né? A alegria nossa é essa. Você vende a pé? Não, eu tenho uma motinha que tá lá embaixo. Nós íamos de a pé antigamente, sabe? Era uma fé tremenda. É, irmão? Nós íamos de longe a pé. Aí, Eu, quando eu comecei a subir esse bonde, eu vim da Aparecida. parecida? De quê? De ônibus. Ah, é pra você ver que fé tremenda. Eu ia da Praça da Bíblia, de pé. Quando não tem dinheiro. É, você é fé, ué. Uma fé, né? E de lá pra cá sempre eu com carona. E aqui quando eu mudei, eu morava lá no Recanto da Minas Gerais, aí eu vim no Recanto pra cá. É, né? 3 horas da manhã eu desci. Pensa, né? Eu moro lá no Recanto. Eu vim de pé, né? Peladinho lá Lá também. daquela avenida ali que vai passear, sabe? É isso mesmo. Recanto é onde? Recanto é pra aqui, no Santilário. Direto aí é longe. Pois é, isso aí é fé, irmão. É fé isso aí. Eu lembro. Aí Deus me abençoou. Aí é benção mesmo. Aí me deu minha esposa, me deu uma casa, Ah, não, aí é aqui benção. perto. Eu costumo dizer assim que a segunda benção maior que Deus dá pro homem é a esposa. Primeiro é salvação, né? Depois uma esposa. Que vem ajudar ele na vida, né? Espiritual. Não dá pra fazendo vencer aqui. pra ter Isso, salvação. a vida espiritual, exatamente. Ela tá fazendo aqui o propósito de 40 dias. Olha, isso é médio, não, Onde edifica ela e eu, né? Cara, isso é difícil ter mulher assim, né? Tem que dar muito valor, viu? Isso aí é aquela que falou na Bíblia, né? Que sabe, né? Quem achará, né? É chorar, é verdade. É igual, hoje em dia é igual achar uma pérola. agulha no palete. É uma pérola. É difícil achar mesmo. Eu acho. Deus me livre, hoje tá difícil. É benção, a mulher assim é benção demais. Quero ver se eu compro uma garrafa de café maior, mas eu não achei ainda. Garrafa. Tem aquela. Mandou? Tem aquela. Aquela de alumínio, né? Aquela cromada, né? Grandona. É benção, né, Deus? Essas aqui são filhos outros. E ali, ó, peixe. Isso é uma benção, né? Menininha assim, é difícil essas menininhas assim hoje em dia. Isso é difícil, né? Tem umas meninas assim, meu Deus. Elas estão no filme. Rapaz, menino novo assim, nunca falei essas coisas não. Né? Também sou
não foi? Porque a gente é espelho, né? Então ela tá seguindo. Já tô vendo aí, ela deu uma benção. Acaba de casar com uma menina dessa pra frente. Ah, Porque respeito, né? é benção. Hoje Tem não. o senhor congrega onde? Eu congrego na Deus Amor. Até Deus é amor, né? Eu congreguei muitos anos na Assembleia de Deus. Fala. Muito tempo, né? Mas foi passando os tempos, rapaz, eu fui ficando meio chateado, vai dizer assim, né? Tô ficando chateado, entendeu? Eu fora, né? Eu me converti na Assembleia. Converti na Assembleia, passei mais ou menos uns 4 anos na Assembleia. Eu só me tirou da Assembleia. Foi, né? Aí eu fui para uma igreja ajudar o pastor na missão. Isso me tirou também. Gente, é igual vai pra onde Deus quer. Falar pra cá. Aí no meio da força me tirou do meu lugar lá de São Paulo. Me transformou en su espíritu. Cuando entró a este lugar de pronto, 8 anos. cuando el Espíritu 8 Santo anos que eu não vejo minha mãe, meus es para irmãos. abrazar, Então só tá fazendo para aula mesmo. consolar, para Aí só liga pra mãe, para liberar, benção demais, né? para restaurar, É a vida do crente é essa, né? É povo que tem coragem. Passar nós passamos um ano para sanar a los enfermos. eu levo nós para Cachoeira Dourada, depois levamos para o Paraná. Aí nós entramos do Paraná, nós vamos agora mês de março, quando começou esse negócio dessa leste. Una mano al cielo. É, né? Esse trem terrível aí. Si usted tiene una Aí fechou tudo, né? Deus trouxe nós vamos fechar. Acabou tudo. un momento difícil, Verdade. A gente tem a casa da gente ali, e lá só mudou fazer isso aqui. O senhor mora onde? Nem tá conforme. Aqui, concordo. Aí só mudou fazer isso aqui. Mas aqui presta melhor que aqui é bom, né? Aqui é onde tem os irmãos, né? Você desce, irmão, quando você chega lá embaixo, você Sente o peso, exatamente. É verdade, rapaz. Você tá aqui, ó. Você tá orando. Se desce lá fora, parece que você sente o peso quando você chega ali é embaixo. esquisito. Eu imagino Martinho Lutero naquela época lá, irmão. Que ele lutou sozinho contra aqueles papas lá devassos da época. Imagina as trevas que ele vivia. Ele era tão usado, irmão, que a história fala assim que ele sentia tipo um sopro assim de Satanás, ele ficasse até batendo assim, ó, dentro do quarto, sabe dele. Orava. Tipo um sopro de Satanás, que ele ficasse debatendo assim, o povo pensava até que ele era doido. Mas não era briga. Você tá lá de cerveja pra todo mundo quer fazer isso, irmão, comigo. Só aquela bufada de Ave Maria. eu já liguei com ele, já tentou botar dentro de uma caixa daquelas caixas de televisão. 4, tudo de terra. Credo. Carro, 2 na perna e 2 no braço pra me botar. Eles me botavam, quando eles iam fechando a caixa, eu metia o pé. Eu só mudou levantar a mão, levantei a mão e saí. Quero por terra. É verdade. Mas fez uma missão também uma vez, mas que Moren que orou pela uma vez aqui. Nós uns 15 irmãos na época, né? Aquela força total, aquele amor, né? Nós fomos lá pro Recanto do Bosque. Irmão, nós chegou lá numa igreja, mas a igreja vazia mesmo. Irmão, nós passou tanta dificuldade lá. Mas aí nós começamos a orar, Deus foi exaltando nós lá, só. Nós levantava 4 da manhã. Todo dia nós pegava nas mãos assim dos irmãos. Tinha 2 mulheres lá também, fervorosas também, que ajudavam nós. Irmão, sem brincadeira. Nós jejuava 24 horas. Deu uma noite lá, uma madrugada que nós fizemos a roda para nós para orar, irmão do céu. Eu nunca senti uma coisa daquela terrível. O diabo veio assim no ar, assim, irmão, tipo que ele queria pegar o pescoço dos irmãos, assim, rasgar fora. Nós sentiu.
Torceu o pescoço tudo. Nós sentimos na hora, assim, um trem terrível, sabe? Mas aí nós começamos a orar e ele foi embora. Mas depois, foi muitas outras experiências, assim, terríveis, sabe? Muitas mesmo. Teve uma vez que eu tava mais aquele moço ali, eu gosto de contar essas coisas, né, irmão? Porque o apóstolo Paulo falou que quando ele... Foi, irmão, obrigado, viu? Obrigado, senhora, viu? O apóstolo Paulo falou que quando ele visitava as igrejas, ele contava bênçãos espirituais para os irmãos. Para ele edificar, entendeu? Aí teve uma certa vez, irmão, eu mais aquele irmão, uma família mandou ele olhar uma casa porque a família ia viajar, né? Ia deixar essa casa sozinho. E ele ia olhar a casa lá pra ele. Ia vigiar a casa. Aí ele me chamou pra ir junto, entendeu? Porque eu sou a companheira de oração. Ele me chamou pra ir junto. Mas quando nós chegou lá, na casa, irmão, mas que trem terrível foi aquele, a gente sentiu um terrível demais. Irmão, mas quando nós começamos a orar, irmão, não sei se você já ouviu falar nisso. Veio um espírito do medo. Nós não conseguia, nós ficou imóvel, nós ficávamos imóveis, nós não conseguíamos nem virar o pescoço. Até calafrio. Não, a sensação nossa, sabe o que era? Que nós saíamos assim, desinvestados do mundo, igual uma vara assim, o carro passava por cima, tanto que é ruim a perna de ter bicho, é terrível. Aí Deus me livre, rapaz. Aí, irmão, ele falou assim, irmão Ângelo, Deus está falando para nós levantar e orar nos cantos da casa. Eu vou até hoje, ó. Aí, a nós foi com dificuldade. Ele ia para um canto, eu ia para o outro. Quase que as pernas batiam na outra assim e não levantavam. Entendeu? Depois do quarto lá, quando o casal dormia, não, obrigado. Quando o casal dormia lá, que eram pessoas que não eram crentes, né? Cheio de coisa. Comecei a orar lá no lado da cama. Mano, isso aqui foi terrível. Levantei a mão. Na hora que eu levantei a mão, eu falei assim, mãe, pô, vendo uma bola de coisa no seu irmão, porque eu tenho um dom, sabe? Aí eu criei força. Aí eu falei, mesmo, mano. Aí eu não sabia muito, que eu era meio novo. Aí eu criei força, comecei a orar meio assim, e de repente, passou uns 10 minutos, a graça de Deus bateu na casa lá, nós não aguentou, caiu de joelho, montou assim, o joelho aqui ficou mole, não aguentou ficar mais de pé. Aí nós caiu no chão e começou a sentir umas neblinas caindo na nossa cabeça, da graça de Deus. E mano, aquela presença assim, ó, a casa ficou maravilhosa, uma maravilha, uma delícia ficar lá dentro. A presença de Deus, o diabo ele tem medo da presença de Deus, tem medo. É bom demais, eu gosto de contar isso. Eu gosto de contar essas histórias porque a gente relembra, né? Um cafezinho bom, hein, mano? Beleza. Pois é, mano, a vida crente é assim, né? E passa luta demais, né, mano? Passa. Mas graças a Deus é bom. É só luta boa. A nós passa com vontade, né? Passa com vontade, né, irmão? A luta maior nosso Deus já levou, né, irmão? Já levou. Minha mãe ainda tá doidinha, tadinha. Não, só a perna. Minha mãe Só foi a perna. já tá doidinha. Tá ligando já? Eu deixo no silêncio pra ninguém incomodar, né? Te pegou lá. Só sei. Qualquer hora eu vou vir pra nós. Pode vir, irmão. Pra nós ficar aí conversando, pode vir. né? Venha. Irmão, antigamente, falar nisso.
ficar falando coisa à toa, né? Tá bom, mas eu vou ter que ir embora, viu? Senão minha mãe fica. Amém. Com Deus, viu, irmão? Deixa eu fechar esse trem aqui. Tá bom. Vai ficar aí batendo papo, orando um pouco, né? É benção mesmo, viu? Só dia, né? Tem que trazer uma cobertinha. Hã? É, né? Não deito pra isso não, deito é no chão também. Com Deus, pode subir. Com Deus, obrigadão, viu? Nada, por Deus. Ora pra nós aí. Por onde? Por aqui, ó. Você sai lá no pé do monte, lá no pé da sua moto. Rapaz, eu não sei por aí. Só então eu ligar a vou, luz do celular na hora que eu não. É, né? Pode ser. Como é que é seu nome mesmo? Clarice. Clarice. Pode ser. Pode ser, com Deus. Amém. Na hora que eu entrei, no celular. Eu vi, mas só que se eu perder aí, eu tô preto, né? Não, não tem caminho nenhum, é só isso. É só isso. Você vai Tem bater. cobra aí, não? É só isso Diz aí. que tem uma cobra aí, né? Essa cobra a gente come. Por aqui, irmão? É direto, é da reta, não pode ir na reta. Pode ir reto, né? Tá bom. Tá.